Bom dia. Vamos lá? Começar nosso dia junto aqui. Bom dia, galera do YouTube. Bom dia, galera do Instagram. E aí? Ficaram com saudade? Final de semana foi puxado. Sexta-feira a gente teve banho no Ironberg, né? E que banho, né? 2 anos de Renato Cariani na Max. E aí foi um mega podcast, então foi Renato, eu e o Júlio, a Trindade, e mais... Pera, deixa eu subir isso aqui um pouquinho. Aí. Jorlan Vieira Eduardo Correia. Bacana, hein? Fala a verdade. Eu sei, pessoal, que foi um corre e essa semana não vai ser diferente. Essa semana, dia 23, tem aula no Hospital Geral do Exército, então vai estar bem legal lá. De manhã. Então é um dia que talvez ou não tenha banho ou talvez eu faça bem cedo. Eu tô pensando aqui se eu vou aguentar a pancadaria. Mas a gente dá um jeito. Gostaram da dica da doutora Roberta Carbureta? Aquela coisa linda? Eu gosto. Eu abro o telefone e eu vejo ela. Eu fico feliz. Mas você viu? É um negócio que faz muito sentido porque a gente confunde fazer dieta com comer mal, comer ruim. E não é assim, pessoal. Sabe que muita gente não faz dieta porque na verdade não sabe cozinhar, né? E o fato de você não saber cozinhar faz com que você realmente vá preparar o alimento e fique uma desgraça, né, cara? Como é que você vai comer uma coisa ruim? Não tem como, né? E quando a gente tem um objetivo pela frente, você tem que calcular suas dificuldades. E vocês precisam entender que a sua dificuldade não é comer o que você não gosta, é preparar direito o que você gosta. É isso. Enquanto você preparar de um jeito ruim aquilo que você tem que comer, você vai fazer dieta nunca. Isso é você ficar se chicoteando. Porra, meu. Macarrão engorda. Não, não engorda. Faz um macarrão, faz uma carne, mas não deixa ela empapar de gordura. Faz um molho de tomate mais sequinho, sem fritura. Cara, você vai ver como você vai comer bem. Porra. Dá um grau, viu? Então, presta atenção nisso que eu falei pra vocês. Começa a avaliar o que é a tua habilidade culinária, porque isso com certeza vai fazer muita diferença naquilo que você consegue fazer. Pessoal do YouTube, vão deixando seu superchat. Enquanto isso eu vou responder aqui as perguntas do Instagram. A hora que eu for pro superchat, eu vou encerrar, tá? Quer dizer, eu vou responder tudo que tiver do superchat, mas aí, a hora que eu começar a responder, já não vai dar pra continuar respondendo eternamente, tá? Por quê? Porque eu preciso treinar 8 da manhã, queridos lindos amados. Guilherme, como todo dia. Cara, Guilherme Blairo, seus demônios. Blairo, espero que ele tenha deixado a estratégia da cabra tesuda. Né, Blairo? Largar de lado aquele Horny Goat Weed lá. Uso da máscara liberado. Acha seguro não utilizar agora e tem diferença nos treinos sem ela?
Guilherme, você sabe que essa questão de haver diferença, eu vi muita gente falando que estudos mostravam que não existia diferença. Eu acho isso um pouco tolo, porque, na verdade, se algo te incomoda, né, você não precisa estudar para saber que aquilo faz diferença. Né? Tenta treinar com vontade de fazer cocô. Né? Se você consegue perceber que treinar com vontade de fazer cocô te atrapalha no treino, você vai entender que se você fica incomodado com a máscara, vai te atrapalhar também. Ponto final. A história é essa. Quanto à segurança, já no meio da pandemia, um monte de gente falava sobre as taxas de segurança que a máscara trazia. E cara, real, eu acho que a gente tem que separar o que é medo do que é a realidade. E eu acho que a gente não pode criticar as pessoas por terem medo. A gente só não pode concordar quando elas querem empurrar o medo delas para nós. Então, eventualmente, os momentos de maiores riscos da pandemia iriam acabar. Não dá para durar para sempre, eternamente. Né? O vírus faz uma curva de ajuste com o hospedeiro humano e ele diminui a virulência. As pessoas vacinadas fazem também com que as formas graves elas diminuem em frequência. Então, o que está acontecendo hoje está fadado a acontecer, só que a gente ficou 2 anos, quase 3 anos, né, com mídia buzinando na orelha, né, com político usando a pandemia de forma eleitoreira. E aí, realmente, você fica... Eu acho estranho, por exemplo. Cara, ontem foi o primeiro dia da vida que a Clarinha treinou comigo. De verdade, pra mim foi um dia pra ficar na memória. Eu tava trabalhando de manhã, aí ela apareceu de bermuda, de roupa de ginástica, falou, eu vou andar na esteira. Eu falei assim, papai, pode treinar? Aí ela, E ela responde fininho assim. Aí a gente fez uma série de alongamento e foi um exercício com o peso do corpo. Air squat, stiff, acertar o movimentozinho dela. E cara, a Clara foi muito bem. E a gente desceu de máscara no prédio. Quando a gente chegou na sala e viu todo mundo sem máscara, a gente tirou a máscara e sabe, deu aquela estranheza. Então eu confesso pra você, é estranho pra mim também. Eu tive que treinar 2 anos de máscara. E pra mim é uma situação muito complicada, porque o fato de eu ser médico, as pessoas sempre esperam uma conduta não só que seja correta, mas que seja pedagógica. Né? Elas sempre esperam do médico que numa situação médica ele dê o exemplo, ele ensine pelo exemplo. E o que eu percebi? Que quando eu cheguei de máscara na academia, as pessoas se incomodaram. Mas o que eu percebi? Que quando eu tirei a máscara, as pessoas tiveram, sabe aquele ufa! E essa pedagogia, essa responsabilidade, né, ela tem que vir para o bem também. Né? Ela tem que vir para ensinar as pessoas quando elas não estão fazendo algo certo, mas ela tem que reforçar aquilo que está adequado. E é isso que eu vejo que é muito da estrutura errada que essas pessoas, principalmente políticos e mídia, né, eles fazem de forma ditatorial praticamente. Eles ficam empurrando na sua goela abaixo uma forma que interessa a eles, porque a verdade é essa. Os médicos foram os que menos foram ouvidos nessa pandemia. E quando os médicos eles não falavam algo que estava alinhado à política, ou não estava alinhado ao que era a crença do jornalismo mainstream, o jornalismo não tem conhecimento, né? Ele tem crença. Né? E pior que isso, ele tem interesse. Se vocês olharem alguns jornalistas na mídia, vocês vão ver claramente que são pessoas que têm interesses e que têm uma agenda. E que mais? Eles vendem a palavra deles, eles vendem a voz deles para esses interesses.
E assim, a gente faz o quê? Observa, lamenta, né? E eu sempre lembro daquilo que minha avó sempre falava, né? Você pode enganar muita gente em pouco tempo. Você pode enganar pouca gente muito tempo. Mas você não engana todo mundo o tempo todo. Então, eventualmente aparece, né? Aí você fala, ah, mas eles não pagam a conta. Calma. Calma, porque hoje a gente está na era da memória digital. 40 anos atrás, tudo aquilo que você fazia ficava limitado no máximo a uma fotografia. Hoje tem print, tem vídeo, tem Snapchat, Reels, tem live. Então, deixa eu só mandar um beijo para Valéria. Valéria, aproveite o livro, feito para vocês. Então essas pessoas que eventualmente falaram coisas que te diminuíram, coisas que te humilharam, coisas que te ofenderam, cara, elas vão ter que arcar com a responsabilidade de ter feito isso. É assim, a vida é assim, simples assim. O Blairo quer entender por que a dor muscular vai aumentando até o terceiro dia após o treino. Porque, Blairo, a dor muscular tardia, ela tem uma resposta que não é imediata. Ela atinge o pico entre 48 e 72 horas. Só que em 48 horas, você tem um spike de uma substância que é um sinalizador inflamatório chamado interleucina 6. E quando você tem esse spike, você torna aquela dor que antes era só uma questão mais... como te explicar? Relacionada à alteração de estrutura que o músculo sofre, uma dor inflamatória também. Então, depois de 72 horas, você não só tem o pico de dor, mas você tem o pico de uma enzima chamada CPK, que transborda quando você faz exercício muito intenso. E que nós, que trabalhamos com desempenho, então, médicos, nutricionistas, profissionais de educação física, né? Usamos isso para analisar o que é o nível de demanda muscular. Não que se você não tiver um aumento de CPK, não queira dizer que você não treinou bem, não é isso. Mas quer dizer que existem essas coincidências. E quanto melhor você treinou, maior vai ficar o nível dessa enzima. E por que ela ajuda no dia a dia do consultório, por exemplo? Well, eu tenho uma pessoa que reclama de baixo desempenho. Eu vejo o CPK dela, 2.500. Qual é o diagnóstico? O diagnóstico, normalmente, é uma falta de recuperação, porque ela tem um CPK compatível. Eu vejo uma pessoa, mesma queixa, um CPK de 100. Ela está cansando antes do músculo dela atingir um nível de estímulo adequado. Eu tenho uma pessoa que tem um CPK de 500, 600. É o goal, tem que acontecer ali. Uma pessoa que treina e que tem resultado, né, ela vai ter um CPK entre 500 e 600. E quando ela reclamar, baixo desempenho, você tem que saber qual a expectativa de desempenho dessa pessoa. Porque as pessoas realmente elas têm algumas coisas, elas têm uma pressa mental. Pô, eu tô me esforçando aqui. Então, mas faz uma semana. Não, mas eu tô dando sangue, mas faz um mês. Né? Pensa que para você mudar o seu físico, do ponto de vista de gordura, são 60 dias. Do ponto de vista de massa muscular, são 6 meses. Ah, comecei a treinar abdômen hoje. Conta 6 meses. Principalmente abdômen, para dar tempo de você mudar o músculo e a gordura que está em cima dele. E aí, permeando tudo isso, tem essa pergunta que você me faz. Ah, dor tardia pós-treino, né? A gente chama Delayed Onset Muscle Soreness. É muito legal esse tema. Bernardo GPP. Queria fazer jiu-jitsu, mas estou com receio pois tenho espinha bífida oculta. O que acha? Eu acho que você só vai descobrir, né, se você tem uma limitação, se você treinar jiu-jitsu. O que eu tenho para te falar, Bernardo, que jiu-jitsu é muito seguro.
A única parte do jiu-jitsu, talvez, que te represente algum desafio seriam as projeções, né? Do mesmo jeito que o judô, você tem uma projeção, mas eu treinei jiu-jitsu 12 anos. E no jiu-jitsu eu posso te afirmar, é um dos esportes mais seguros que eu já pratiquei. Eu nunca me machuquei no jiu-jitsu. E para não mentir, eu me machuquei uma vez que eu fui lutar judô. Eu fui treinar com o pessoal do judô da escola. E aí eu me machuquei. Eu fiz um dedo em martelo. Eu rompi o extensor longo do dedo mínimo. Não, do anelar. O quarto dedo da mão esquerda. Não, foi da direita. Eu lembro que eu tive que aprender a limpar o bumbum com a mão esquerda e me deu um trabalho miserável. Sérgio, tá difícil? Troca a mão que você se limpa, aí você me fala. Então, vale a pena o jiu-jitsu, recomendo, eu tenho certeza que você vai ser muito feliz nele. Carlos Borreno, bom dia. A partir de que idade a testosterona começa um declínio considerável? Carlos, fisiologicamente, a partir dos 40 anos, tá? A partir dos 40 anos, você pode esperar um declínio de 100 nanogramas por decilitro por década. Então você vai ter entre 600 e 800 de testosterona aos 40, vai ter entre 500 e 700 aos 50, 400 a 600 aos 60, e aos 70, finalmente, você vai bater os 300 nanogramas por decilitro. Se você tiver um pico de gonadotrofinas, ou seja, seu LH e FSH estiverem super altos, acima aí de 10, 12, aí significa que você está entrando num negócio chamado hipogonadismo hipogonadotrófico. Você vai ter alguns sintomas, né, que são sintomas de baixa testosterona, e você vai ter também alterações físicas, das coisas que acontecem, né, que pode acontecer por conta do FSH muito alto. Você tem um aumento dos testículos, né? Então a hipófise ela começa a aumentar a produção de FSH para compensar a queda de testosterona. O testículo não dá conta de produzir o hormônio, então a hipófise produz mais FSH. E aí o testículo acaba hipertrofiando, tá? Nessas condições, o que a gente faz? Uma suplementação de testosterona, né? O que a gente escolhe, que eu escolho pelo menos, é testosterona em gel, que ela é mais fisiológica. Ela não é uma testosterona que faz um pico de concentração muito agudo. Então o paciente ele se sente bem e ele não entra naquele rage, tipo, que é normal esperar nos tratamentos com testosterona. Agora, lembrando que a gente é médico, né? Então você opta por um tratamento que normalmente você seja mais também confortável para o seu paciente. Inevitavelmente, se ele falar, Paulo, pô, você está me cansando, todo dia aquele creme chato, eu me empastelo com aquele negócio, né? Você pode optar por outras formas de tratamento. A gente só não opta pela administração oral de testosterona, porque ela é muito ruim, a absorção é muito irregular. E testosterona, pessoal, para homem, você tem que garantir que ela tenha um equilíbrio, porque ups and downs normalmente se mostram desagradáveis do ponto de vista sintomatológico. O paciente ele trata, ele fica pior. Ficar de aviso para a galera que é heavy user, que gosta de uma testo aí e que se atrapalha com esses negócios, né? Falando nisso, eu lembrei, vai ter curso do professor Tácito Júnior. Eu vou postar para vocês no meu stories mais tarde, porque para quem me acompanha por aqui tem desconto, tá? Então tem um cupom lá para você, tem desconto do General. Baita curso
de bioquímica, vocês não podem perder. Vamos lá? Vamos para YouTubers. Gabriel Santos, Eric George, FJM, Marcel Castelar, Lucas Lana, Fernandino Mesquita, Henry Cupt, Larissa Ramos, Kaique Davi, RDG, Lucas Silva, Billion Digital, L da Laís, Daniel Plepes, professor Daniel Plepes, professor Maromba. E aí, Daniel? Daniel, ele entrou num propósito com o Dr. Paulo, que ele vai fazer uma dieta 0% de erro e que vai aparecer com o abdômen trincado. E que vai deixar a doutora Dani Padula louca da vida de ciúme, né? Caçando onde ele vai. Vai começar a ver se ele tá tirando aquelas camisetas de regata de tetinha para andar por aí, né, Daniel? Não, só vou na padaria comprar pão. Aí vai. Cabunco todo chiscado. Parece que alguém cortou ele de tão seco que ele tava, né, Daniel? Promessa é promessa, Daniel. Adão Rodrigues, Abadão, Marlene Cruz, Matheus Silva, Thiago Santos, Ana Karine, Aruana Scursel, Jorge Manjarian, Ana Vecchiato, Doutor Vanderlei Freitas, Tio Story, Sozedu, João Henrique, Marlene Cruz, Tainá Freitas, Leandro Cachoeira, cê é louco, Cachoeira, e Sérgio Albanese perguntando: dieta de 60 dias sem furar. Me falaram para fazer uma refeição hipercalórica para dar um susto no metabolismo. Ah! E aí, emagreceu? Não, né, Sérgio? Então, eu não conheço esse termo susto no metabolismo, né? Então, esse susto no metabolismo, você tem que... Cara, você pode sair correndo gritando na rua. Você nunca vai secar com susto no metabolismo. Combinado? Né? Na dúvida, assiste esse vídeo de novo, tome seu susto e meça sua banha, né? As pessoas, elas inventam coisas, Sérgio, que... ela não sabe de onde veio. Aí agora vocês riem, né? Mas vocês têm que pensar isso, né? Quando a pessoa fala pra vocês, né? Não acordou a Roberta, eu fecho as portas de lá. Quando eu falo pra vocês, né? Quando alguém te fala alguma coisa, né? Um monte de gente assustou, que bosta. Os caras só fizeram assim com a cagada. É ou não é? Certeza, estão rindo agora, mas ficaram bravos. Fala que vocês não ficaram bravos, que eu tenho certeza que vocês ficaram bravos. Ai, Jesus. Sérgio, você tem que pensar isso, Sérgio. Quem que vai assustar o seu metabolismo, cara? Vai ter um lobisomem mitocôndrio, assim. Ele vai fazer o quê? Correr atrás das outras mitocôndrias? O que existe é o seguinte, Sérgio. Quando você faz uma dieta hipocalórica, você tem uma queda da função tiroidiana periférica. Então é como se você transformasse menos hormônio tiroidiano, causado pela falta de energia. E aí, depois de mais ou menos 6 a 7 dias, essa queda na função tiroidiana periférica ela se torna muito importante. E aí o que acontece? Quando você devolve uma caloria para um nível normal, a sua velocidade de função tiroidiana periférica ela tende a retomar o que era o inicial. Mas isso é uma coisa muito específica e só funciona quando você tem uma dieta muito hipocalórica. Então esses são estudos feitos com 400, 600, 800 quilocalorias de refeição por dia. Isso é menos que um periquito come. E que, Sérgio, se você com toda a sua massa muscular, meu brother, se você for comer isso daí, fudeu. Você vai passar mal que nem um cachorro. E aí nunca mais você vai querer fazer dieta, brother. Então não faz isso não. Você sabe que dieta a gente faz pra cabeça, não faz dieta pro corpo. O Kaique gravou um episódio com o Léo Stronda e o Léo manda ele comer uma batatinha lá, uma coisa assim. E o Kaique fala: não, obrigado.
E o Léo fala, mas não vai estragar teu shape. Aí o Kaique fala assim, mas vai me atrapalhar aqui. E isso é verdade. Tem certas coisas que nós não fazemos na nossa vida, não porque são coisas que vão ter um efeito negativo no resultado que estamos tendo agora, mas que ele vai causar um prejuízo no raciocínio que nós criamos para conseguir lidar com o que é a demanda daquela condição. Então, esquece isso. Bora para frente, Sérgio. Fernandino Mesquita. Bom dia, faço dieta 10 a 15% abaixo do TDE, mais treino 5 vezes por semana. Resultado ok na balança. E no espelho, infelizmente, gripe. Resolvi parar uma semana, descansar e recuperar. Mas e a dieta? Manutenção? Não, Fernandino, ó, você ficou com gripe? Cara, você precisa de carboidrato de absorção simples, está todo inflamado, não dá para você comer buchada de bode, não dá para você comer feijoada, né? Você vai comer coisas que você tem uma absorção lenta, simples, que não fique, né? Já pensou? Você doente, você vai mandar para baixo um sarapatel, aquilo vai ficar cozinhando no seu estômago 18 horas. Vai demorar uma semana para obrar aquilo lá. Então, na verdade, o que você faz é usar fontes de nutrientes de uma facilidade um pouco maior de obtenção disso, né? Você comer frutas, em vez de carne vermelha, você vai preferir carne branca, mas pelo amor de Deus, não faça restrição calórica quando você está doente. Isso é uma jagunçice, tá? Isso é só para te judiar. E eu recomendo a você, se o seu físico já está ok no espelho, hora de você rever a sua estratégia alimentar e procurar fazer uma dieta que tenda a ser hipercalórica, moderadamente ou levemente hipercalórica, para você ter desenvolvimento muscular. Senão daqui a pouco você vai falar assim para mim, putz, Paulo, eu tô travado faz 6 meses. E isso, Fernandino, para você ganhar músculo é que nem você começar a pedalar a bicicleta. Quando você está pedalando a bicicleta para manter aqui a velocidade média, tá bem, não tá? Agora, como é que é a saída? Você dá aquela... Então, não faça isso com você, tá bom? Saindo dessa gripe, retomando ao seu treino com capacidades típicas, fazendo aquilo que você está acostumado a fazer, você volta para uma reorganização da sua estratégia com sua Nutri ou seu Nutri, e aí você consegue fazer um ajuste legal para você voltar a ter progressão. Sérgio Albanese de novo, usar CPK para acompanhar se o treino está intenso é uma boa referência? Sérgio, desde que você saiba que o CPK ele é uma enzima que tem um comportamento ondulatório, ou seja, quando você aumenta a sua velocidade de recuperação, naturalmente seu CPK cai. Então, é esperado que quando você tem uma mudança do seu treino, o seu CPK ele mude e permaneça alterado por até 12 semanas. Isso quer dizer que você vai começar a perceber que o seu CPK tem um pico, tipo 3.000, logo depois das 2 primeiras semanas de início daquele treino intenso. Só que ele vai caindo e depois de mais ou menos umas 12 semanas, ele vai chegar num CPK de equilíbrio, 500, 600. Isso não é motivo para você mudar o treino de novo, porque lembra que eu te falei, pico de hipertrofia você atinge em 10 a 12 semanas e você sustenta para ver o resultado final lá pela 22ª, 24ª semana. Aí sim, você pode pensar a sua mudança de estratégia. João Milese, diretamente de Londres, no frio. Pensei que estava órfão do BNTC. Não, jamais. Aqui, cara, essa sexta, sábado e domingo para mim foi bem complicado. Eu não consegui nem treinar. Eu consegui treinar sexta com o Eduardo Correia, lá no CT. É um puta vídeo legal, viu, meu? Depois vai estar lá no canal da Max. Não percam. Eu aviso quando o Juan postar, tá?
Foi um treino de posterior de coxa, assim, quatro exercícios, esmagador. Eu não conseguia sentar no caixotinho depois para continuar as gravações, porque eu estava sentado em cima do meu posterior de coxa. Mas enfim, menos 15 quilos, menos 12% de BF em 2 meses, cada dia mais focado. Obrigado. Semana de sol, para nós, milésimo. Aliás, vi você lá no podcast no Ironberg. Eu vi você mandando pergunta lá. Quero aproveitar que nossa turma aqui do BNTC do YouTube está quase toda aí. Estamos com 1.071 pessoas. Agradecer que vocês acompanharam a gente lá no Ironberg Podcast. Aquelas pessoas que estão lá, Júlio, Renato, Jorlan, Correia, são pessoas que têm muito para compartilhar com vocês. E houve momentos em que eu chamei a atenção no vídeo justamente por causa disso, cara. A gente tem experiências muito semelhantes e raciocínios muito semelhantes. E o Jorlan, ele fala, estamos no mesmo patamar, né? Realmente, né? A gente está no mesmo patamar, porque para a gente chegar onde a gente chegou, a gente passou por aquilo que é inevitável passar quando a gente tem um aumento da demanda física, quando você quer um aumento daquilo que é a sua performance. Minarim, sou sedentário, mas estou sempre assistindo seu vídeo, estamos junto. Minarim, fico feliz, não só você, como a Maíra e o Jacó, lá em Maringá, né? Maíra e Jacó, se você conhece a Maíra e o Jacó de Maringá, fala para eles que eu mandei eles treinar, né? Fala desse jeito, fala, ó, não é que ele pediu, fala que eu fui um grosso, o Muzi mandou vocês ir treinar. Vocês ficam assistindo banha, vai fazer alguma coisa, tá? Até em dupla, pode ser. Conta como aeróbio, tá bom? De manhã, escova o dente e vai. Combinado, Minarim? Muito feliz aqui a gente trocar ideia. Sempre tem um assunto diferente, né? João Peter Castelonas. De segunda a sábado, abdômen todo dia. A, peito e bíceps. B, costa e tríceps. C, perna e ombro. Mais 1 hora de aeróbio toda noite. O que fazer no domingo? Sexo. Muito sexo. Porque se você está construindo o físico desse jeito, você tem que aproveitar para alguma coisa. Próxima pergunta. Larissa Borges. Bom dia, Muzi. Você tem falado sobre perda de sódio quando você toma muita água. Por que isso ocorre? Existe algo para fazer para melhorar sem diminuir o consumo? Melhorar o sódio sem diminuir o consumo? Gente, peraí. Eu vou bloquear uma pessoa aqui que tá desagradável. Vocês sabem que eu não gosto de floods no meu... no meu YouTube. Pronto. É assim, pessoal, aqui é um canal de gente adulta, tá? Se vocês se comportarem que nem criança, titio nem puxa a orelha. Titio só tá banido. Sorry. É o que a gente chama de custo da oportunidade perdida. A pessoa podia aproveitar aquilo para fazer uma pergunta, para trocar ideia. Não, quer fazer coisa imbecil. Ai, Jesus amado. Nunca mais. Larissa Borges, então. Vou entender sua pergunta assim. Consigo diminuir o que é a concentração de sódio sem diminuir o consumo? É difícil. Você vai ter que beber muita água. Seria 30 a 50 ml por quilo para você conseguir fazer essa perda de sódio, né, de forma adequada. Mas o que é difícil é o seguinte:
Se o teu consumo for muito mais alto do que 3 gramas por dia, teu corpo vai ter dificuldade, você vai reter líquido. Isso é a aula que eu vou dar no Arnold, mas eu vou dar uma palhinha, provavelmente eu vou gravar essa aula para vocês na Max na sexta-feira, tá? Mário Neto, criolipose faz apoptose muscular também ou só de célula adiposa mesmo? Faz só da célula adiposa, Mário, por quê? Porque não entra músculo no bocal do aparelho. O bocal do aparelho ele é feito de um jeito que ele puxa a pele, mas não entra músculo dentro. Se entrar músculo dentro, eu já não sei. Pedro, descobri que tenho bursite no ombro. Tem uma unha do pé feia, meio amarela. Posso entrar na piscina? Não é micose. Pedro, você é uma... tá com bursite e uma unha do pé feia, Pedro. É ruim de namorar, hein? É ruim de namorar, hein? Complicado. Então, assim... A unha do pé, precisa ver se tua unha está descolada, mas geralmente, quando você tem uma unha do pé feia amarela, é porque você tem alguma doencinha ali que precisa tratar. E a bursite, fica calmo, que uma boa fisioterapia resolve. Zé Carlos Paulino. Tô dando início ao meu TCC usando o seguinte tema: uso de creatina e seus benefícios na terceira idade aliado à prática esportiva. Quais artigos você indicaria a literatura para agregar? Zé, vamos começar do começo. Você está fazendo um TCC, você não está fazendo um doutorado. Você tem que se formar. Não virar um pesquisador científico da CAPES nível A1. Então eu te aconselho a selecionar um artigo de creatina falando sobre segurança, um artigo de creatina falando sobre eficácia, um artigo de creatina falando sobre uso em idosos, um artigo de creatina falando sobre melhora da cognição em idosos e um artigo de creatina falando sobre melhora do transporte de glicose causado pela creatina. Esses 5 artigos você encontra com muita facilidade. Se você clicar no Google Scholar e colocar esses temas, você vai receber exatamente os artigos que eu te falei. Pode ser que algum deles seja pago, aí você vai fazer o quê? Você vai conectar na rede da sua faculdade. Lá provavelmente sua faculdade deve estar no anel de informação da FAPESP e você consegue pegar esses artigos de graça. Se você não conseguir, você vai anotar o nome desses artigos ou o DOI-CODE, você vai entregar para o seu professor e falar: professor, seu orientador, você consegue esses artigos para mim? Ele consegue para você, porque ele é seu orientador, tá? E aí, você vai escrever o seu TCC e vai tirar um 10 e vai contar para nós. Bom dia, Sabrina. Murilo Pomper. Exercícios eficazes para o lado interno da coxa, mas sem equipamento, realizado em casa. Air Squat, agachamento sem peso, Murilo. Você pode fazer aqueles com fitinha elastiquinho. Funciona também a adução, né? Mas você é homem, você tem uma coxa mais forte, então realmente o que eu te aconselho a fazer é agachamento. Não confunda excesso de pele ou gordura com flacidez muscular. Marcos Vargas. 180 de testo aos 29 anos, porém não tenho perda de libido. Descobri gordura física do grau 3. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Com certeza, Marcos. Essa gordura no fígado causa uma baita informação para a inflamação. E se você tem uma gordura no fígado do grau 3, provavelmente você é obeso. E tem uma síndrome metabólica. Por que você deve se preocupar com a sua alimentação? Não por causa da sua testo, mas porque uma gordura no fígado grau 3, ela vira cirrose, e cirrose vira câncer de fígado, tá? Então, bichão, resolve essa parada aí, tá? E aí você vai ver que quando você resolver isso, sua testosterona vai melhorar. Então, se você não tem sintoma, primeiro resolve o que vai te matar, depois aquilo que vai tirar seu bem-estar. Sempre nessa ordem. Primeiro resolve o que te mata, depois bem-estar.
Como saber se whey e creatina comprar? Muitas marcas no mercado. É a confiança na marca, Vini. Eu tenho a minha marca de confiança, né? Eu sou consultor técnico deles, né? Tem outras marcas boas também. Isso é uma questão de confiança. Difícil, né? Creatina, procurem uma cujo fornecedor seja o Creapure. Creapure é o grande fornecedor de creatina no mundo. Canal fone de ouvido. Treino de pernas e joelho valgo. Cuidados, claro. Lembra, pessoal, o joelho valgo é aquele joelho que se ama, né? É a perna do cascatinha que é assim. Então, o que você vai fazer? Você vai evitar o aumento dessa deformidade, né? Por quê? Porque além do joelho valgo, você pode fazer uma coisa chamada valgismo dinâmico. E aí, você piora sua deformidade por uma questão biomecânica. Jackson Dias. Cardio na bike, 110 batimentos, 1 hora, válido. Ô, Jackson, é o que eu tô fazendo aqui, queridão. Tô aqui a 113, trocando ideia com vocês, super feliz. Labros, estava demorando. Ânsia enquanto tô malhando. Bom ir em um gastro? Não, Labros. Ânsia quando você está malhando, pode ser que você esteja justamente treinando na intensidade correta, né? Você não precisa se preocupar. Tem que ver o que você comeu antes, tem que ver se você não estaria com náusea mesmo sem estar treinando, porque você está sem comer nada. Então, coisas que você tem que se atentar. A priori, isso daí é o seu estômago enchendo de líquido para tentar fazer equalização do que é a sua acidose muscular, causada pela produção de lactato. Roger Souza, ectomorfo com diabetes tipo 1, posso consumir creatina whey? Deve. Em primeiro lugar, porque a creatina ela funciona como se fosse um análogo de GLP-1, né? Segundo, porque, aliás, o whey funciona como se fosse um análogo de GLP-1 e a creatina melhora a captação periférica de glicose, Roger. Labros, que pergunta profunda. Sentido da vida. Cara, eu acho que a gente tem na vida um propósito moral e um propósito social, porque o homem é um ser social. O propósito moral é você fazer aquilo que fala ao teu coração. O propósito social é você dividir o que é o resultado disso com as pessoas que estão ao seu lado. O propósito moral da minha vida era formar uma família, né? E atingir o direito à felicidade pela família que eu formei. Tem também relacionado à minha profissão, eu sempre sonhei ser médico, né? Não ser médico, né? Mas ter o ofício de um médico. É que você precisa ser médico para trabalhar como um médico, né? E o que é o propósito social? Então, eu divido a satisfação que eu tenho na minha forma de viver com vocês aqui. E da medicina? Eu divido com você o conhecimento, esperando que você se sensibilize e melhore um pouco sua qualidade de vida através das coisas que eu posso proporcionar para você a ponto de vista de conhecimento. Eric Jordan, como controlar a respiração? Tenho bronquite e asma controladas, mas quando faço atividade física, tenho tontura e vontade de vomitar. Tenho 20 anos. Eric, eu acho que a intensidade da sua atividade física não está legal. Hora de você ter um treinador para ajustar isso para ti. Lucas Calegari. Espero que esteja bem. Sim, graças a Deus estou. Como eu posso saber se estou levando minhas articulações à exaustão? Cientificamente, quais a recomendação para tal? Lucas, então entenda que, cientificamente, é uma palavra que não faz sentido quando você fala para você saber se a sua articulação está boa ou não. Você vê se a sua articulação está boa ou não clinicamente, não cientificamente. E cuidado, por quê? Usar esse termo, na realidade você está procurando por uma validação. E não existe validação em um indivíduo só se ele não passa numa avaliação médica, tá? Então, só te dando essa preliminar, porque não faz sentido o que você está perguntando. Mas a primeira coisa é dor articular.
Se você tem dor articular, algo não está bom. Se você não tem dor articular, that's fucking alright. Gibran Farfood. Cara, que nome massa, Gibran. Eu acho que Farfood deve ter sido o jeito de todos os seus amigos te chamar a sua vida inteira. Se eu conhecesse você de moleque, eu ia te chamar de Farfood, eu ia esquecer até seu nome. O seu pai eu ia chamar de Farfudão. A sua mãe eu ia chamar de Farfudinha. Tia Farfuda. Cara, deve ser muito legal ser seu amigo na vida, né? Porque é uma coisa que faz bem, assim. Tem um amigo que é o Farfood. Que muito legal. Minha médica, que também é nefro, disse para não suplementar creatina porque pode ter lesão no rim no futuro. Creatinina 1.2. Farfood, sua creatinina está 1.2, que provavelmente seu peso está alto. Sua médica, ela não está atualizada devidamente, tá? Então, infelizmente, isso é uma crença que existe, né? Que as pessoas, alguns médicos ainda acham que a creatina pode interferir no que é a função renal. Não interfere. Como que a gente faz isso? A gente pede um exame chamado cistatina C, que também mede ritmo de filtração glomerular. E por que, Katsu, a creatina aumenta os níveis de creatinina? Ué, simples, você está consumindo substrato. Você vai transformar mais creatina. O que vai acontecer? Você vai formar mais creatinina. Tá bom? Então é isso que acontece, tá? Isso, você tem uma cacetada de estudo falando isso, e não existe um estudo falando o contrário. Eu, pelo menos até hoje, nunca achei. Matheus Dutra Dinizo. Tendinopatia do supraespinal. Dica de treino além do cuidado com a técnica. Não posso fazer elevação lateral nem frontal. Matheus, você não pode fazer porque você aumenta o impacto, né, por conta do seu acrômio. Então a gente tem que conhecer o formato do seu acrômio. Por quê? Porque ele determina, por exemplo, que tipo de movimento você tem que fazer. Mas se você tem uma tendinopatia, então você tem que fazer fisioterapia. Deixa de ser teimosinho, né? Vai ficar fazendo coisa por conta na academia? Vai dar ruim. Eri Pedroso teve uma mensagem retratada. Pedro, 30 dias para fazer 5 barras pronadas para o TAF. Tem uma dica infalível, professor. Tenho 105 quilos e sou ecto. Só consigo fazer com elástico. Pedro, eu tenho a dica infalível. São 3 tapas moral na sua cara. Por quê? Porque não faz 30 dias que você está sabendo desse TAF. É ou não é? Você já sabia desse TAF. Aí 1 mês antes, você quer treinar. Pedro, perde peso e treina bíceps e dorsal. Mas treina até, tá? E aí, da próxima vez, você se mantém treinado, Pedro, para não passar esse sufoco. Você está querendo estudar antes da prova, meu? Pelo amor de Deus. Monstro, hein? Monstro. Militar, se você estivesse na minha unidade militar, eu ia fazer você ir andando de barra até a sua casa, se pendurando que nem o Tarzan, assim. Uou! Só de castigo. Thaís Félix. Obrigado, Thaís. Beijo para você também. Entregarei seu beijo para Roberta. Leonardo Bessa. Livro de biomecânica na musculação e análise laboratorial. Vixe, Léo. Tem livros de biomecânica que são clássicos, né? E que são de biomecânica mesmo, né? E tem livros que são de biomecânica associada à musculação. Aí precisa ver o que você está querendo ver, tá? No bate-pronto, assim, eu não consigo lembrar de nenhum livro de biomecânica que bata na minha cabeça e fala assim, putz, esse daqui que você tem que comprar. Por quê? Porque os clássicos, eles são gerais. É física, tá? Os associados à biomecânica, tem algumas coisas que são estranhas de ler, tá? Que são entendimentos de determinadas coisas que não fazem muito sentido. De análise laboratorial, tem vários, tá? Você tem desde os médicos até aqueles que são direcionados ao esporte. Mas antes de você ver análise laboratorial, senão você vai ficar fazendo decoreba, você tem que entender do que você está falando.
Você tem que estudar um bom livro de bioquímica, que é o Maughan, M-A-U-G-A-H-A-N, tá? Bioquímica do exercício. Você tem a chance aí de fazer o curso do professor Tácito Júnior, @prof.Tácito Júnior, tá? Vai ser logo menos, você vai manjar coisa pra caramba. Aí depois você vai para exame laboratorial. Você tá querendo aprender a dirigir Fórmula 1 antes de saber dirigir Fusca. Caio Vinícius, como explicar 10 picogramas de DHCMT sem nem suplemento eu tomo? Esse resultado deu em 3 exames antidoping no prazo de 90 dias. Eu não sei, Caio. Não sei porque eu não conheço essa abreviação. DHCMT, não sei o que é. Por favor, esclareça. Roger Souza, tem um amigo endomorfo bem acima do peso. Ele anda 70 km de bicicleta, mas não emagrece. Ué, Roger, é simples, né? Quem falou que andar de bicicleta emagrece? Eu não faço bike para emagrecer, eu faço bike para me condicionar. Né? O seu amigo, muito provavelmente, anda 70 km de bicicleta para comer 10 pizzas. E aí ele anda mais 70 km de bicicleta de volta e come mais 20. Aí ele consegue manter o shape dele. Né, Roger? Cara, o que emagrece é dieta. Você pode andar de bicicleta até a China, que você não vai emagrecer. Zé Alves, bom dia. Rafael Cruz, 1,86 m, 92 kg, 160 gramas de carbo, bom para secar? Não sei, Rafael, precisa ver tudo que você faz, né, brother? A priori, você está consumindo aí mais ou menos 1,6 grama por quilograma? Eu acho pouco, acho que no mínimo 2. Matilde, taquicardia supra, mais musculação tem jeito, em 10 agachamentos chega a 200 batimentos por minuto. Quero ganhar massa muscular, mas me sinto logo cansada. Matilde, taque supra, né, pode virar uma coisa ruim. Alguns pacientes a gente trata com antiarrítmicos, outros pacientes a gente trata com beta-bloqueadores. Se essas taques supras são taques supras esporádicas, ou seja, elas só aparecem quando você tem intensidade do exercício, você pode tratar com medicamento ou você pode trabalhar abaixo do seu limiar, tá? O que eu recomendo? Um cardio. Não vou te falar nome de remédio, que pode arriscar você ir na farmácia e comprar o remédio, porque são remédios que, pelo menos no Brasil, você não precisa de receita médica para comprar. E aí pode virar uma cagada imensa. Mas vai num cardio que tenha uma especialidade em esporte para ele te ajudar. Senão é capaz dele falar para você que você não pode treinar nunca mais. Aí, Matilde, nós estamos na roça. Daniel Coutinho. Pode sobre Enem, Medicina e Conciliação com Trabalho. Tá bom. Marcos Vargas. Não estou tão obeso, 1,83 m, 96 kg, porém minha banha é toda na barriga. Partiu a academia. Boa, Marcos. Banha na barriga, Marcos. Falta de fracionamento alimentar, querido. Essa forma de você segurar gordura no abdômen tem muita relação com o teu padrão de divisão alimentar, tá? Então, bora pra academia e na cozinha, vamos fazer 5, 6 marmitinhas por dia que você vai ver que essa barriga chapa rapidinho. Rapidinho não, né, Marcão? Dá 3 semanas pra você começar a ver o início dos efeitos. 60 dias, a gente conversa, você manda uma foto por direct, eu posto. Zé Alves, 24 anos, treino regularmente, dieta balanceada, GGT de 82, ácido úrico 10, testo 245. Zé, primeiro, eu não acho que a sua dieta esteja balanceada, tá bom? Porque um ácido úrico de 10 e uma testo de 245, eles denotam inflamação sistêmica e pouco condicionamento. Você não está condicionado. Ácido úrico de quem treina intenso, 3,5 a 4. Quem está condicionado, no máximo 5. Um ácido úrico acima de 5 é um cara que está com síndrome metabólica. Então você tem aqui uma hiperuricemia, um hipogonadismo associado a uma alteração de GGT. GGT é uma enzima que está associada com lesão hepática. Então o que você tem que observar? Coisas que vão alterar esse exame. A gente chama isso de condições pré-clínicas ou variáveis pré-clínica. Né? Então, por exemplo, antes de fazer esse exame,
Você tomou algum anti-inflamatório? Você tomou algum antibiótico? Você tomou, por exemplo, paracetamol, né? Se você tiver tomado, ele vai alterar a GGT. Você consumiu álcool, né? Porque se você em 28 dias consome álcool e faz um exame de GGT, ele dá alterado. Então significa que a gente tem que avaliar isso. Agora, é meio clássico, cara. Eu acho que você está, provavelmente por esses exames, é um cara com síndrome metabólica e fora do peso. Se você não está fora do peso, com certeza você tem uma síndrome metabólica. Por quê? Porque você é hiperuricêmico. Então a gente tem que, apertar no seu treino e apertar na sua dieta. Eri Pedroso. Mesomorfo. Quais exercícios preciso fazer? Quais alimentos consumir? Eri, você precisa fazer todos os exercícios e você precisa consumir todos os alimentos, querido. Eu já falei para vocês. Tipo físico é uma avaliação que não tem relação com a prescrição que você tem que fazer. Se você está acima do peso, sendo mesomorfo, você precisa de dieta, precisa de um treinamento que seja mais volumoso. Ah, eu quero ganhar massa muscular. Então você precisa de um treinamento volumoso e muito intenso. E quais exercícios você vai fazer? Aquilo que todo mundo tem que começar. Exercícios básicos, agachamento, supino e remada. Depois você vai progredindo, tá bom? Eduardo Filipe. Adenoma hipofisário, cabergolina 2 vezes por semana, testo baixa. Academia faz 45 dias, 13 quilos a menos. Recomendado reposição hormonal? Não. Não é, Eduardo. É assim, quando você começa a tratar um adenoma hipofisário, começa a cair, que é a sua prolactina, e a liberação do que é o seu eixo hipotálamo-hipófise em relação à produção de gonadorrelinas e, portanto, gonadotrofinas, ele vai acontecer, ele só não vai acontecer de forma imediata. Então tem uma grande chance que você retome a sua função de produção de testosterona mais cedo ou mais tarde. A questão é a seguinte, 13 quilos a menos, você estava fora do peso. Com o excesso de peso, você tem um estímulo, né, para fazer um hipogonadismo normogonadotrófico, que a gente chama de síndrome MOSH, que é o hipogonadismo específico da obesidade, ou hipogonadismo masculino específico da obesidade. E aí você tem que procurar um endócrino e tratar isso. Mas com certeza não é com reposição hormonal, senão aí você bloqueia o eixo e se ferra mais ainda. Yuri Serruia. Terminando o treino e sentindo que preciso mais. Estou treinando fraco ou só preciso de mais volume? Treinando com o coração na boca. Yuri, se você está treinando com o coração na boca, talvez você precise de mais carga e menos repetição. Porque se você está treinando com o coração na boca, você provavelmente não está sentindo aquele peso de ter usado o músculo no treinamento. E aí teu objetivo não vai ser completo. Caio Vinícius. Dehidroclorometiltestosterona. Turinabol. Boa, obrigado, Caio. O laboratório diz que é metabólico que sobra do turinabol. Te mandei mais explicações no seu direct. Legal, eu vejo. Mas olha só, turinabol ele é um androgênio modificado para ser um esteroide anabolizante. Então, a priori, se você não está tomando isso, isso é erro de laboratório, porque não dá para você ter metabólito de turinabol produzindo testosterona e epitestosterona. Cuidado, porque sabe que muitas delegações de atleta, elas não consomem a comida dos países que elas vão, elas levam a própria comida. Por quê? Justamente por causa disso. Já aconteceu o caso, se não me engano, na Bolívia e na Argentina, dos caras colocarem alguns tipos de esteroides na alimentação, no hotel da equipe brasileira, e os caras apontarem doping positivo. Canalha, né? Mas acontece, é o mundo, né? Juan, Nutri há 1 ano e 4 meses, academia 4 vezes por semana, perdi 19,5 kg de gordura. Pode melhorar o processo. Paciência, gente. Paciência. Continua fazendo, que tá dando certo. Guilherme Lago, pedala 40 minutos em jejum e 20 a 30 pós-treino. Daria no mesmo pedalar tudo de uma vez pela manhã? Não, não daria. Por quê? Porque quando você pedala pós-treino, você aumenta a sua velocidade de recuperação, porque você aumenta a velocidade de remoção de lactato. Calarte. Malefício em consumir proteína de soja diariamente? Jamais, Calarte.
a menos que você troque todas as suas refeições proteicas por proteína de soja. Aí pode ser que dê. Pessoal, encerrou Superchat, tá? A partir de agora, 8h11, zerado Superchat. Porque eu já estou atrasado 11 minutos para eu treinar. E por mais que eu goste de ficar com vocês, eu tenho meus compromissos. Leandro Augusto Nonato. Estou conseguindo correr 40 minutos. Minha frequência cardíaca fica muito alta, 190. Me disseram que faz mal. Qual a sua opinião? Saí do 115 e estou com 95. Não, Leandro, você está se condicionando. Masaki-san, Ohayou Masaki-san. Manda um abraço pro Massacão. Caio Augusto Rogério, bom dia. Labros. Você pode pedir para o laboratório Marlene Spirit, Presidente Prudente, liberar o exame que fiz mais de 30 dias. Estava escrito, liberação dia 14 até agora nada. Estão sacaneando o gordinho aqui. Quero ir no Dr. Paulo. Ô, dona Marlene, do laboratório Spirit, Presidente Prudente, libera os exames do Dan, pelo amor de Deus. Ó, fizemos até bullying internetico aqui. Pronto. Vamos ver as últimas 3 perguntas do Zap Zap, olha, chamando Jesus de Genésio aqui. Do Instagram. Vamos lá. O Aparecido tem uma creatina de 1.8. Aparecido, vai descobrir primeiro que sua creatina está 1.8 chegado. Né? Interessante você saiba isso. Gabriela Muniz, estômago alto, treino e dieta resolvem? Ou é característica corporal? Gabriela, não sei porque o que você pode chamar de estômago alto, né? Pode ser uma alteração da musculatura, pode ser uma reserva de gordura epigástrica, visceral, né? Ou pode ser uma alteração das suas costelas que são mais para frente em vez de ser para dentro. Precisava ver uma foto sua para te ajudar. Mas treino e dieta, Gabi, sempre resolve. Bruno Pinhatti, até que idade é possível tratamento que impulsione o aumento de altura? Até o fechamento das suas epífises ósseas. Tá? A gente faz alguns exames para avaliar isso. O exame de radiografia dos ossos do punho, o índice de Risser, que é a radiografia da crista da bacia, para ver a ossificação. E assim, tratamento para crescimento, a gente está falando de, principalmente IH. Se você tiver fechamento de epífise óssea, esquece, isso não vai ganhar mais crescimento longitudinal nenhum. Agora, Bruno, você tem que saber a altura do seu pai e da sua mãe, né? Porque você vai ficar uma média mais 10 centímetros, na realidade uma média mais 6,5 centímetros do que a altura do seu pai e da sua mãe, né? Seu pai é 1,80 m, sua mãe é 1,60 m, somos 2, divide por 2, soma 6,5, isso é mais ou menos sua altura final. Estilosa acessório, que realmente ajuda a reduzir diastase pós-gestação. Aí você tem que fazer uma fisioterapia para você retomar o controle dos seus músculos abdominais, pélvicos. Isso vai te ajudar na parte genital também. É bem legal que você faça, tá? Mas não adianta ficar pensando, tá? Se você for optar por uma cirurgia por si só, você não vai ter o seu efeito. Você vai ficar com a barriga pontuda, só que sem a diastase. Faça fisioterapia, coração. Tami 32S. Comecei a academia faz 7 dias. Ontem desmaiei e fiz exame de sangue. TGO 241, TGP 105. Tami, desmaiar é uma coisa. Não tem necessariamente uma correlação direta entre o desmaio e a alteração de transaminase. Agora, o que pode ter acontecido? Você deve ter começado na baita empolgação, treinando que nem uma monstra. E aí o que aconteceu? Você fez um padrão de liberação enzimática do músculo que é consistente com lesão muscular. Então, sua CPK deve estar uns 5.000, você teve essa alteração de TGO-TGP. Né? Mas eu acho difícil correlacionar uma lesão hepática por conta do treino. Tá? Então, por isso que a gente faz uma série de exames. E tem que avaliar fígado? Tem que. Você não sabe quanto que era seu TGO-TGP antes? Como é que você vai falar que isso daí é do treino? Então, você tem que ver algumas coisas do fígado. Você tem que ver GGT,
você tem que ver 5-nucleotidase, você tem que ver alfa-fetoproteína. Necessariamente você tem que avaliar hepatite, pelo menos B e C, porque são causas comuns de aumento de transaminase. Né? Como eu te falei, você não sabe como é que era a sua transaminase antes do exercício. Como é que você vai saber que essa mudança ela aconteceu por conta do exercício, entendeu? E João Vitor, hipermassa para quem está querendo ganhar. Peso é o mais aconselhável que o whey? Não, João. O que eu te aconselho é ir numa nutricionista, tá? Não inventa fazer as coisas de orelhada. Você deve ser novinho, né? Então, novinho, aprende a começar certo. Sabe por quê? Se você começa certo, você chega onde você quer mais rápido. Senão você vai ficar fuçando coisa indefinidamente e você vai ter um resultado bem pequenininho. Ao passo que se você puder ter a clareza de pensamento, de procurar alguém que saiba fazer isso, em vez de você querer fazer você mesmo do jeito que você quer, você vai ter um resultado muito expressivo. Você sabe que às vezes eu queria, dependendo das coisas que eu estudo, eu queria poder voltar no tempo, 30 anos, e falar 5 minutos comigo. Paulinho, você tem que fazer isso, 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 isso. Se eu pudesse fazer isso, eu com certeza teria um resultado muito melhor do que eu tenho hoje, né? Então, o que eu recomendo para você? Recomendo para você que, como eu estou te falando isso, então você não perde seu tempo, vai correr atrás do seu resultado. Tá bom? Então tá bom. Pessoal, 1h02 com vocês aqui. Tô com a bunda quadrada, tô atrasado 17 minutos no meu treino. Hoje é dorsal, um dos treinos mais importantes para mim, que são aqueles treinos que me deixam grosso, né? Dorsal é importante, sei lá, aumenta a espessura do tórax, né? E dá aquela inércia, assim, quando você anda, ela não é? É pra caramba. Pá! É pra assustar o seu metabolismo e você emagrecer. Ai. Hoje tem a história do coqueirinho. Carla tá on fire hoje, hein? Carla já acordou pensando em coqueirinho, Carla? Quem que você quer ir balançar seus cocos, Carla? Carla. Toma vergonha nessa cara, menina. Fazer essa pergunta pra eu, um homem casado, velho. Tá on fire, hein? Carla on fire. Coloca aí. Hashtag Carla com K on fire. Vou contar pro seu marido. Vai ver só. Nossa senhora, eu pensei numa história agora. Não vou fazer piada com isso. Tá todo mundo fazendo piada com isso. Eu vou resistir, eu não vou fazer piada com isso. O problema é que eu falo isso, vocês já sabem até com o que eu ia fazer piada, né, mãe? Eu fico pensando no casal. Que situação, hein? Que situação. Exatamente. Carla on fire. Carlão on fire. Ai. Gente, é isso. Beijo pra vocês. Fiquem bem, com Deus aí. Vamos que vamos. É isso mesmo, Kelly, mas eu não vou fazer piada com isso, não. Não vou fazer piada com isso. Eu me nego a ser mainstream. Me nego. Falou.